Meu nome é André Traves, sou psicólogo de São Paulo, da região da Vila Mariana, e eu venho aqui falar sobre a segunda parte, sobre um dos critérios diagnósticos para dependência química. Então eu falei a semana passada um pouquinho sobre alguns critérios, alguns pontos importantes aí da questão da tolerância, e hoje eu só vou finalizar quanto esse critério aí que a gente vai avaliando com o paciente quando ele nos procura, tá? Ou quando alguém é encaminhado para nós. Então, se a gente pensar na tolerância quanto à questão da evolução desse uso de álcool ou outras substâncias químicas, vamos também levar em conta o momento que o paciente fazer esse uso, o tempo que ele tem para se recuperar dentro daquele uso. Então é importante que a gente vá avaliando. Inicialmente, às vezes o paciente faz um uso no sábado, por exemplo, e no domingo ele não tem o prejuízo que depois de anos, depois de um tempo, ele começa a perceber, ou o outro começa a ter essa percepção. Então, esse período mais prolongado para se recuperar quanto ao uso, quanto à intoxicação relacionada ao álcool ou outra substância, é um ponto importante para a gente avaliar também. Então, às vezes, lá no início do uso, o paciente ele não tinha um uso tão prolongado para se ter uma recuperação dos efeitos quanto ao uso de álcool e outras substâncias químicas, tá? A mesma coisa o período de uso. Às vezes o período de uso era algumas horas ou de repente um determinado ponto fixo, em que hoje esse período é maior do que o iniciado lá anteriormente, tá? Um outro ponto importante é quando a gente vai percebendo com o paciente a procura do mesmo efeito que se tinha inicialmente lá no experimento. Então, às vezes, a quantidade ou o tempo começa a ser maior para a fantasia de se ter o mesmo efeito inicial. E isso a gente percebe na prática que não acontece. Então, às vezes eu vou aumentando o consumo, aumentando o período de uso, achando que eu vou ter o mesmo efeito que eu tinha, por exemplo, quando eu fiz o primeiro experimento. E que isso não acontece. Então, por isso que eu preciso ir aumentando a quantidade, aumentando o tempo, para se ter fantasiosamente o mesmo efeito, né? A gente fala do mesmo barato, né? Que as pessoas dizem aí quando estão intoxicadas, que lá no momento de experimento. Então, esses são alguns pontos, né, para que a gente possa avaliar também o caminhar aí do desenvolvimento de um uso, né, inicial, de um uso rotineiro, né, que a gente deu a continuidade desse uso, para se chegar a um uso abusivo de álcool e outras substâncias químicas, para se ter aí um critério diagnóstico para dependência química. Então é importante que a gente vá avaliando tanto o vídeo passado quanto esse, para que a gente vá percebendo comportamentos e postura e dinâmica do paciente, para que a gente possa ir avaliando junto ao paciente, ao familiar, à empresa ou até mesmo à sociedade, como que a gente vai descrevendo, né, como que a gente vai aí avaliando, como a gente vai tendo critérios para fechar um diagnóstico mais fidedigno, para se ter, obviamente, um prognóstico, um tratamento mais direcionado a esse paciente que nos procura, ou que é encaminhado, ou a empresa que está preocupada, ou o familiar que está angustiado. E obrigada e até a próxima semana.